A paz seja convosco, queridos. Bom, nós estamos no segundo dia de jejum sobre essa preciosidade que é o Apocalipse. Talvez você muitas vezes deixa de ler Apocalipse porque acha muito complexo. Ontem nós falamos sobre o capítulo 1, do versículo 1 até mais ou menos o versículo 3. E nós demos uma pincelada. E hoje nós entramos nessa parte que fala sobre as saudações e fala saudação e doxologia. Capítulo 1, versículo 4. Amém? Antes de entrar, dê aí o seu like. Se você ainda ainda não se inscreveu nesse canal, eu quero que você se inscreva. Sabe por quê? Porque você vai estar ajudando esse canal a crescer. Envie também para alguns amigos que você acha que necessitam ouvir um pouquinho da palavra do Senhor. Nós estamos no jejum da aliança e é essa aliança que o povo de Deus tem, né? De pregar o evangelho, de levar a palavra do Senhor à frente. Então, vamos lá? Apocalipse, versículo 4 do capítulo 1. Diz assim: João, às 7 igrejas da província da Ásia, a você graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Primeira coisa que você tem que ter na tua cabeça, quando fala saudação e doxologia, tá falando saudação e louvor, saudação e glória. Doxologia é uma palavra grega e ela nos fala exatamente disso, da glória, daquele que merece louvor. Então João já dá o pontapé glorificando o nome do Senhor. E, irmãos, é como entrar dentro da igreja. Quando você entra, já começa a glorificar Deus. Quando você acorda, já começa a glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? Quando fala no versículo 4, quando fala João, ali está falando o quê? Eu escrevi de próprio punho. Então, João estava sozinho na ilha de Patmos, né? Por isso ele fala assim, João, as 7 igrejas da província da Ásia. Mais para frente, no capítulo 2, nós vamos entrar nessas igrejas. Então agora segura teu coração, porque o próximo versículo nos revela muita coisa, tá bom? Então vamos lá. A vocês, graça e paz da parte daquele que é. O Senhor, ele não vai ser, ele já é. Ele já é o teu Salvador, ele já é o teu Redentor, ele já é o teu amigo, aquele que te socorre. Ele já é, ele não vai ser. O Senhor, sabe, irmãos, a gente brinca muito, né? Se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, ele é Deus. Muitas pessoas pensam assim, ai, Deus precisa de mim. Querido, coloca isso no teu coração. Deus não precisa nem de mim, nem de você. Deus, ele é Deus e ponto. Nada muda ele. Dos atributos de Deus é que ele é, sabe o quê? Imutável. Ele é e pronto. Ele sempre foi. Ele não vai ser, ele já é. Então aqui fala assim, ó, a vocês graça, favor imerecido e paz, shalom. Shalom significa paz que excede todo entendimento. Da parte daquele que é. Então é isso que eu expliquei. Ele é hoje, amanhã e sempre. O alfa e o ômega. Pastor, o que é alfa e ômega? São as 2 letras do alfabeto grego. Então, o alfa seria o início, o ômega, o fim. É isso que está falando aqui, tá bom? Então, ele fala também, olha, que era, que é e que há de vir. Olha que tremendo. Dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Irmãos, imagina, quando a gente fala de céu, vamos levantar a câmera. Lá em cima é tudo muito diferente daquilo que a gente imagina. Muitas vezes a gente imagina que é anjo nas nuvens, é as pessoas correndo no meio do mato. A gente tem uns pensamentos assim. Lá é um reino. E lá tem esses 7 espíritos, quer dizer, 7 seres que adoram ao Senhor o tempo inteiro. Por isso que está falando aqui, ó, dos 7 espíritos. E também está falando do quê? Que estão diante do trono, quer dizer, eles não saem
não saem, porque eles não vão ficar ou eles não estão naquele momento. Eles não saem dali. Também fala dos querubins, dos serafins, mas desses 7 espíritos que estão diante do seu trono. Amém? Que é a testemunha, e fala assim, ó, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel. Por isso que Jesus, quando ele veio na terra, né, quando a gente fala assim, Jesus, ele veio para quê? Para testificar o Pai. Então ele está falando assim, ó, da fiel testemunha. Jesus revelou o Pai. Os discípulos falaram assim, né? Deixa eu arrumar aqui um pouquinho a câmera. Os discípulos falaram assim, mas quem é o Pai? Mostra-nos o Pai. E ele falava assim, eu e o Pai somos um. Por quê? Porque ele conhecia o Pai. Tudo ele falava em nome do Pai. É tremendo conhecer Jesus, porque através de Jesus você vê o amor do Pai, você vê a cumplicidade do Pai. Então aqui ele está explicando isso. Olha, tudo isso num versículo só. O primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Sabe o que ele está falando? Lá atrás, isso nos remete a Gênesis 1, quando fala, né? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mais para frente você vai ver que o Senhor ele fala o quê? Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E aqui o Senhor está falando de uma célula, o Senhor está falando do quê? Que era Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A nossa imagem, o Filho era o Pai e o Pai era o Filho, era a representação, era alguém que era exatamente aquilo que o Pai é. Então vamos lá, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Você já reparou que um dos problemas dessa época é que as pessoas não se aceitam? Elas não aceitam o gênero delas, elas não aceitam o cabelo, não aceitam o corpo, não aceitam, às vezes, a perna que é fina, não aceita a barriga que é grande, não aceita, é difícil, né? Não aceita o tamanho, às vezes a cor da pele. Irmãos, você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Lembre-se que Satanás quer colocar esse inconformismo. Deus, de tudo, ele falou, haja luz, ele criou os animais, mas somente o homem e a mulher é feito à imagem e semelhança de Deus. Amém? Vamos para frente? E aí diz assim, olha, ele nos ama e nos libertou. Você está vendo isso? É aquilo que eu falei um pouquinho antes. E esse amor dele é revelado até na forma que ele nos criou. Ele nos criou o quê? A imagem e semelhança do próprio Filho. Eu creio que Deus Pai olhava para o Filho, catava aquele barro e ia formando, né? Sabe quando a gente forma um boneco de argila? Então ele amou a gente. Ele poderia falar, haja Maria, haja o Fernando, haja o Pedro, haja o Carlos, mas ele pegou e resolveu formar. E a Bíblia também nos fala que antes da gente ser formado no ventre da nossa mãe, ali o Senhor já nos conhecia. A gente era informe, sem forma, e ele já nos conhecia. Por quê? Porque ele te conhece desde a criação. Porque um dos atributos de Deus é a onisciência. Ele sabe todas as coisas. Ciência vem da palavra saber. E é o que? Todas as coisas. Então nós estamos aprendendo em detalhes, tá bom? Apocalipse. E diz assim, ó, ele nos libertou dos pecados por meio do seu sangue. Você vê que aqui difunde Jesus e Deus Pai? Percebeu isso? E nos constituiu reino e sacerdócio para servir ao seu Deus e Pai. Aqui já é Jesus. Ele pegando e falando o quê? Olha, eu dei o meu sangue para que você pudesse participar do reino, para que você tivesse acesso ao reino, porque lá atrás, com o pecado de Adão, eis que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Uau! Jesus sabia que o único que tinha essa ligação entre você e o Pai poderia ser quem? O Filho.
lindo, né? Dá um glória aí, irmão. Dá um glória. Dá um glória aí, minha linda. Não esquece, se você não deu like, dê um like agora, dando glória a Deus, assim. Se não é inscrito no canal, se inscreva, porque amanhã vai ter mais. Eu vou continuar só mais um pedacinho. E aí diz assim, ó. A ele seja a glória, o poder e o poder para todos sempre. Amém. O nome disso, doxologia, que é o que eu falei que ontem eu ia explicar para vocês. E aí ele adora, porque o próprio filho demonstra o quê? A adoração. Eis que ele vem, olha só, olha que coisa linda. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá. Isso aqui já vem em forma de cântico, João escreve, tá? Então vem só. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que transpassaram. Em algumas Bíblias, até mesmo aquele que morreu vai ver o Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor é justo e a sua justiça dura para sempre. E é de geração em geração. Então, por exemplo, a pessoa que morreu não acreditando em Deus, não acreditando na redenção de Jesus, vai ver. Às vezes a pessoa fala, eu não quero servir esse Deus, eu não quero acreditar que a Bíblia é o manual para ir para o céu. Ok, não tem problema. Só que lá na frente, Jesus vai pegar e mostrar para você. Olha, você lembra? Eu voltei. Por isso que diz, todo olho verá. E a Bíblia aqui também nos fala, no versículo 7, olha, e todos os povos da terra, não vai ter rico, não vai ter pobre. Olha, não adianta correr. Você que corre do Senhor, não adianta. Se você tem algum parente que foge de Deus, que é ateu, que fala, olha, eu não acredito, a Bíblia fala, olha, todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Não vai ter como correr desse dia. O dia do acerto de contas. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa, lembra que eu falei? E o Ômega. Vamos ver se você sabe? As duas letrinhas do grego. A primeira, Alfa, finalzinho, Ômega, tá bom? Diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir. O Todo-Poderoso. Todo-Poderoso quer dizer aquele que tem todo o poder. Também é um dos atributos. Irmãos, você vai conhecer muito. Quando fala de Apocalipse, está falando do quê? Não é de nada oculto, é de revelação. E até o fim desse jejum, faça esse jejum, para o Espírito Santo ir te amolecendo. Esse jejum é o jejum da aliança. Nós vamos até dia 15 de novembro, porque nós cremos, nós estamos falando do reino dos céus. E o reino dos céus vai ser estabelecido sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa IEQ do Boa. Se você não conhece a nossa igreja, nós estamos ali na rua João Carlos Ferreira, número 12, Parque Boa Esperança, São Mateus, Zona Leste, uma das entradas da Hagé Bischoff. Temos culto pela manhã, aos domingos, às 8, às 9h30 e às 11 horas. E temos culto também às quintas-feiras, às 8 horas da noite, né? Às 20 horas até às 21. Cultos de 1h, 1h10. Temos Santa Ceia de domingo e de quinta também. Temos também, queridos, várias células. Células online, microcélula e temos células familiar. Você está vendo que você está aprendendo um pouquinho? Manda para um amigo. Compartilha essa palavra, coloca lá no teu Face, manda para o teu Instagram, manda para os teus amigos. Sabe, às vezes a gente compartilha tanta coisa, tanta foto, que não vai significar nada nem daquilo que você é e nem vai mudar nada a vida de alguém. Mas quando você manda lá para os seus amigos a palavra de Deus, sabe o que acontece? Você se torna um missionário, você se torna um embaixador do reino de Deus. Eu amo vocês. Antes de terminar, eu quero orar. Jesus, essa palavra nos fala da tua grandeza. Fala que você e o Pai é um só. E nós te adoramos. Tu és o nosso intermediador. Aquele que nos media entre Deus Pai e nós,
pequenos seres humanos. Senhor, nós sabemos que nem merecemos. Senhor, na condição de filha, na condição de serva, Senhor, com essa pessoa que está me assistindo, Senhor, eu peço agora, Senhor, nos dá comunhão, nos faz ter a mesma comunhão que você tem com o Pai, nos faz ter esse acesso ao Espírito Santo, que pouse sobre toda a carne, que se rende, que confessa o teu nome, o Espírito Santo de Deus, porque o Senhor disse que não nos deixaria sozinhos, mas ia deixar o Espírito Santo que entre nessa casa, que entre nesse hospital, nesse emprego, que entre nessa situação crítica e faça a diferença. Nós sabemos que há esperança em Ti. Senhor, coloca as Tuas mãos, renova esse homem, renova essa mulher, renova essa família, que Apocalipse, revelação do céu venha sobre a tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amanhã tem mais. Viu como tem muitos detalhes? Você vai começar a ler a Bíblia dessa forma, cheio de pedacinhos. Vamos pegar e turbinar esse vídeo, manda um like, compartilha, entra no canal, se inscreve. Nós vamos fazer esse canal crescer para honra e glória do nome dele, porque toda honra, toda glória só pertence a ele. Deus abençoe.